Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, sendo o primeiro culto nessa estrutura, primeiro culto da noite, pela manhã já tivemos um culto muito precioso, uma palavra muito profunda que o pastor Diogo trouxe, abençoou muito acho que a vida de todo mundo que assistiu. Agora pela noite, eu queria falar de um texto que sempre estremece muito meu coração e que eu acho que é muito oportuno para um momento como esse. Momento de nova estrutura, momento de avanço ministerial, momento em que a nossa igreja se vê tentada ao crescimento. Eu queria ler um texto que está em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. É o texto que fala da igreja de Laodiceia. 7 cartas foram escritas por João no livro de Apocalipse. Cremos que da autoria do Senhor Jesus. A carta de Jesus pela palavra de João às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última das igrejas mencionadas, a igreja de Laodiceia, cujo conteúdo é extremamente profundo, extremamente atual. E eu acho que fala muito com o momento que nós possamos, talvez, enfrentar daqui por diante. Diante do favor que o Senhor tem concedido a nós, eu acho que cabe uma reflexão muito profunda sobre a igreja de hoje. E ainda mais, sobre a Líder Armação, sobre nós, sobre a nossa realidade aqui, sobre a realidade individual de cada um de nós. Então eu te convido a refletir um pouquinho nesse texto comigo, a partir de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Eu gosto da versão que diz: e com ele cearei e ele ceará comigo. Aquele que vencer se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta de Laodiceia é a carta que é enviada por João, seguramente a partir de Patmos, com destino a Laodiceia, a uma igreja que ficava nessa cidade. É importante a gente refletir um pouco sobre como a tônica daquela cidade influenciava quem era aquela igreja, quem eram os irmãos, quem eram os membros, quem era o anjo ou o pastor, o responsável, que assistia àquela comunidade. A cidade de Laodiceia nem sempre foi chamada de Laodiceia. A arqueologia conta que antes de se chamar de Laodiceia, ela tinha outro nome, que era Dióspolis. A cidade de Dióspolis, ela tinha esse nome porque o nome original é Dióspolis, quer dizer cidade de Deus, Diospolis, a cidade de Deus. No entanto, uma rainha específica chamada Laodice, certa feita exigiu que o seu rei a homenageasse e transformasse o nome da cidade de Cidade de Deus para Laodiceia, que além de ser um nome em homenagem a Laodice, a rainha, a matriarca da cidade, também era um pequeno trocadilho com as palavras Laos e Dícaos,
Laodicaos, juntando da Laodiceia, que quer dizer povo que julga. Povo que julga. Dióspolis, uma cidade que tinha encartada em sua personalidade, em sua essência, em sua natureza, o estigma, a peculiaridade de ser a cidade de Deus, a cidade conhecida pelo nome de Deus, a cidade onde o nome em evidência é o nome de Deus. Ela agora é substituída em sua essência, em seu nome, em sua nomenclatura, por um povo que julga. Essa era Laodiceia, ou Laodicaos. O povo que julga. Isso, por si só, já diz muito sobre o que era Laodiceia, o que era essa cidade, o que era também essa igreja, a igreja que está em Laodiceia, a igreja conhecida por ser identitária de acordo com a sua cidade. A essa igreja, temos alguns diagnósticos muito duros. Mas é preciso a gente primeiro fazer um panorama do que é essa carta. Veja que em Laodiceia, assim como Filadélfia, você não vai encontrar um erro doutrinário. Laodiceia não era uma igreja com erros doutrinários, não era uma igreja adepta, por exemplo, da teologia da prosperidade, não era uma igreja do neopentecostalismo tão massacrado hoje, principalmente pelos teólogos de plantão. Não era a igreja adepta da hipergraça, não era a igreja adepta dessas heresias modernas, não. Em Laodiceia você não vê, por exemplo, a figura de Jezebel. Você não vê profetas que são equiparados ao serviço de Balaão, como outros. Você não vê aquele apelo de que deixou o primeiro amor. Você não vê nenhuma crítica à doutrina que se praticava em Laodiceia. Talvez seja até seguro afirmar que Laodiceia era, do ponto de vista doutrinário, uma igreja que guardava uma boa ortodoxia. Não era uma igreja de grandes erros bíblicos. Não era uma igreja que se desviava do ponto de... Não era uma igreja extremamente judaizante e que confundiam os ditames da lei de Israel com as práticas inclinadas e indicadas para o povo gentil, para a igreja então constituída. Não era esse tipo de igreja. Era uma igreja seguramente bem estruturada. Era uma comunidade muito bem educada. Seguramente uma comunidade próspera. Era uma igreja que funcionava muito bem. Então não havia grandes dissensões com relação às ceias, como por exemplo acontecia em Corinto. Não era uma igreja com perguntas de devaneios, como talvez a igreja de Tessalônica, acerca das questões mais transcendentais. Não era isso. Era uma igreja sóbria. Não é uma preocupação de João falar da doutrina deles. Muito pelo contrário. Então quem era Laodiceia? O povo que julga. O primeiro diagnóstico e a primeira grande sentença exarada por esse texto, por essa carta, a primeira grande faca que é enfiada diretamente no ventre, na barriga dessa igreja, é o que a gente vê logo no verso 15. Primeiro ele se identifica, olha, quem está falando aqui é o princípio de todas as coisas, a origem da criação de Deus, a testemunha fiel e verdadeira, o amém. Eu sou quem abre, sou quem fecha, eu sou o princípio, sou o amém. Nada escapa do meu olhar. Há um Deus que nos julga, com justa régua, com justa medida. E esse Deus vem dizendo: conheço as suas obras, eu sei o que você faz, você não é nem frio e nem quente. Seria melhor, eu desejaria que você fosse ou frio ou quente, mas você não é, você é como água morna. E quem bebe água morna tem vontade de vomitar. E esse texto é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia ao longo de muito tempo. E eu cresci ouvindo dizer que esse texto estava falando daquela pessoa que não está bem definida na igreja. A expressão que se usava, se você é dinossauro de igreja assim como eu, você já ouviu a expressão, é o crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Olha que piadinha maravilhosa. Uma rima, deve ter sido feita por caju e castanha essa daí. Tão ruim que é. Mas era o que se dizia. Olha, o morno é isso, é o pé na igreja, pé no mundo. Porque o bom é o quente. O quente é quando você está fervoroso. Então Deus quer quente. E o frio não. O frio é o que está afastado da igreja.
é o friozão lá, o que não quer nada com Deus. Esse aqui é o frio, esse aqui é o quente e você é o morno. Que um dia está frio, outro dia está quente. Mas não parece ser isso que o texto está dizendo. O texto não está falando do crente domingueiro, o crente não está falando do crente espectador. Não, ele está falando de outra realidade. E o texto dá uma indicação clara de que não é isso, porque ele diz: eu preferia que você fosse quente ou frio. Frio também está bom para o texto. O frio não pode ser um mundano, porque o texto diz claramente: frio é bom, quente é bom, o ruim é o morno. E aqui é uma clara brincadeira, um claro trocadilho, a posição geográfica em que se situava Laodiceia. Laodiceia se situava entre duas cidades vizinhas, as cidades de Herápolis e a cidade de Colossos. Na cidade de Herápolis havia águas conhecidas por terem poderes medicinais, por serem quentes, águas termais, que atraía muita gente a buscar as águas de Herápolis, reconhecidamente efervescidas, quentes. Naquele momento se acreditava ter propriedades terapêuticas que curavam muita gente. Essas águas eram muito úteis, porque eram extremamente, a sua temperatura era extremada para cima. Do outro lado, havia Colossos, com as águas quase que geladas, extremamente aptas para serem bebidas. Água potável da melhor qualidade. Água geladinha, meu filho aprendeu a pedir isso. Não dê a ele água quente que ele não toma mais. As crianças hoje estão exigentes. Quem não gosta de água gelada? Água fria para pés cansados são equiparadas pela palavra como as boas novas de uma terra distante. As águas frias, elas têm essa propriedade de trazer refrigério, de trazer alívio. E quando você bebe, você tem uma satisfação quase que imediata. As águas de Colossos eram muito boas, porque elas eram extremadas em sua temperatura para baixo. Elas tinham identidade. Eram águas que se assumiam enquanto água. Eu sou quente, eu sou água quente, e eu sirvo ao povo porque sou quente. Eu curo pessoas porque sou quente. E as outras, eu sirvo pessoas, eu descedento sede, porque sou fria. A tônica do texto é uma palavrinha chamada intensidade. Intensidade. O que a carta de Laodiceia está condenando nessa igreja é: querido, você não consegue ser intenso. Você não consegue ser intenso. Colossos é intenso, porque a água é fria. E Herápolis é intenso, porque a água é quente. Você não, você é morno. E quem já bebeu água morna sabe a sensação que isso causa. Ânsia de regurgitação, ânsia de vômito. É isso que uma água morna consegue causar. Ela fica ali no meio, entre duas correntes extremas, e ela fica: não sou nem daqui nem daqui. Estou no meio, sou isentão. Estou no meio. É morno. E o morno naquela situação, ele não era nada mais do que um inútil. Era algo que não servia para nada. E nisso a gente tem uma reflexão muito grande. Me lembra muito a passagem de Lucas capítulo 7, em que uma mulher vai até a casa de um fariseu que chamara Jesus para um jantar. E nesse jantar ela choca o ambiente quando se ajoelha aos seus pés, chora a ponto de ensopar os pés de Jesus, enxuga com seus próprios cabelos. Uma cena absolutamente desconcertante, sobretudo numa sociedade onde os cabelos femininos eram extremamente erotizados. Naquela cena, o fariseu que havia convidado Jesus para aquela casa pensa em seu coração: esse homem não é um profeta de verdade. Se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher, ela tem uma ficha suja aqui no cartório, que essa mulher pecadora não deveria estar aos pés dele. Ele não iria aceitar ser confundido e estar em conluio, estar com esse consórcio com essa mulher de má fama. Ele não iria aceitar isso. Ele assumiria a posição dele de profeta. Ei, querida, espera aí, dá um tempo aí que eu sei quem você é. Ele pensa isso. Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz assim: Simão, tenho uma pergunta para você. Um certo homem devia 500 dinheiros e um certo homem devia 50 dinheiros a um credor em comum. Nenhum deles tinha como pagar.
Mas esse credor perdoou a ambos. Quem vai amá-lo mais? E ele diz: penso que o que foi perdoado em 500. Jesus disse: muito bem. Eu entrei em sua casa, você não me deu beijo, você não me deu azeite para o cabelo, óleo para o cabelo, você não me deu água para os pés, você não fez nada para mim. Mas essa mulher não. Essa mulher fez tudo o que você não fez. Sabe por quê? Porque ela se sente muito mais perdoada. Quem foi mais perdoado, mais vai amar. Olha o que Jesus está dizendo. Sabe por que essa mulher consegue ser mais intensa do que você? Porque ela sabe o tamanho da dívida dela. Ela sabe o quanto ela precisa, depende do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia. É por isso que ela é intensa. É por isso que enquanto você está aí guardando sua ética, sentado numa mesa e olhando, me avaliando, tendo essa postura crítica diante do meu poder, diante do meu ministério. É por isso que você está cruzando sua perna e vendo se vale a pena assistir esse culto até o final. Ela está aqui jogada aos meus pés, se debulhando em lágrimas, entregando todo o amor e toda a intensidade da alma dela, porque ela sabe o quanto foi perdoada. Aqui está o diagnóstico de Laodiceia. É uma igreja que não consegue ser intensa, porque quando olha para si, diz: rica sou e de nada tenho falta. E é exatamente a tentação que hoje, eu como membro da igreja Lírio Armação, me vejo na figura e me vejo posto, tentado. Olha isso. É muito fácil alguém olhar para uma estrutura legal como essa, sabendo que há bem pouco tempo a gente não tinha 1/10 disso aqui de estrutura. 1/10 da estrutura que a gente tem hoje do ponto de vista da transmissão, de poder chegar em sua casa com tanta qualidade de som, de imagem, ainda que o modelo não seja dos melhores, mas aos olhos de Deus todos somos bonitos. Eu creio nessa promessa. Eu ainda vou entender porque Samuel está rindo aqui. Sei. Mas eu me vejo tentado a dizer sinceramente: rico sou e de nada tenho falta. Atingimos a estrutura. A Laodiceia é a igreja tipo daquela estrutura que se coloca como pedágio da salvação para que o homem chegue ao céu, que se coloca como o veio necessário capaz de outorgar ao homem uma parte da participação eterna. E dizer: ei, o que salva é você participar dos cultos. O que salva é o serviço que você vai prestar nessa igreja. E se não for nessa igreja, não tem mais outra que sirva. É a igreja autossuficiente. É a igreja que olha para si e já não vê necessidade de precisar dos favores divinos. É uma igreja que troca o certo pelo que dá certo. É uma igreja que não precisa mais da misericórdia de Deus. É a igreja que, mesmo tendo passado 40 anos no deserto, dependendo de Deus para a água, dependendo de Deus para a sombra, dependendo de Deus para o calor noturno, dependendo de Deus para a comida todos os dias de manhã, dependendo de Deus para absolutamente todas as circunstâncias mais básicas e fundamentais da vida humana, chega na terra prometida e esquece do Deus que o abençoou, abandona o dono da terra e se apega excessivamente à terra, porque se apaixonou pela própria estrutura. Laodiceia é isso. E Deus nos livre, em nome de Jesus, de ser esse tipo de igreja. Porque enquanto ela olha para si e diz: rica sou e de nada tenho falta, porque o meu ministério de louvor é o melhor da cidade, porque tem os melhores pregadores, porque aqui na igreja nós temos pessoas ricas frequentando, e o dízimo está engordando cada vez mais, porque agora estamos sendo transmitidos para pessoas que estão fora do Brasil, porque a cada vez a nossa membresia tem crescido, porque a cada vez as nossas transmissões são mais escutadas, porque estamos adquirindo relevância, porque temos cada dia mais pessoas servindo, porque tem um tecladista bom, porque tem agora a cabine da bateria está maravilhosa, olha isso, porque troca a luz atrás enquanto eu estou pregando, olha que maravilha. Rica sou, enquanto ela olha para si e diz isso. Há um Deus
cujos olhos são como 7 chamas de fogo, que conhece o profundo, o escondido, o íntimo dos corações, que nos desnuda com um relance do seu olhar, olhando para ela, fazendo um raio-x da sua alma, da sua personalidade, da sua psique, e dizendo: o que você não sabe é que você é pobre, miserável, cega e nua. Ele vai mexendo nos principais patrões da economia de Laodiceia. Uma cidade conhecida por ter uma economia têxtil muito forte. Há relatos arqueológicos sobre isso. Uma cidade reconhecida como pioneira em muitos estudos de avanço, sobretudo medicina de olhos, oftalmologia. Eles eram conhecidos por isso. E aqui, o Jesus, sendo onisciente, o verdadeiro autor dessa carta, vai fazendo esses trocadilhos. Você se julga rica? O seu ouro é de tolo. A sua riqueza é efêmera. Essa riqueza se destrói, assim como a estrutura. Laodiceia, nesse ponto, se assemelha a Babel, que era um agrupamento de eus que não formavam nós. Era um grupo de muitos espectadores que não formavam pertencimento. O que era Babel? Babel era um sistema construído por mãos humanas que visa alcançar o céu. Um sistema onde você é importante desde que trabalhe. Enquanto você está trabalhando para esse sistema, para essa estrutura, você é importante. A partir do momento em que você percebe: isso aqui nunca vai alcançar Deus, aí vê-se que cada um fala uma língua diferente. Ninguém mais se entende. Você deixa de ser necessário aquele sistema. Vira um número, é excluído, é varrido como expurgo. Isso é Babel. Laodiceia parece com isso. O sistema pelo sistema. Onde a igreja é mais importante do que o dono dela. A rainha que depõe o rei. Eu estou falando de uma realidade que nós não podemos nos encantar e nós não podemos ser entorpecidos por ela, mas infelizmente tomou conta de um sem número de denominações no Brasil. Eu tenho recebido muita gente falando: vocês se renderam, agora só a igreja preta também. Se renderam ao worship. Agora é filial do Hillsong, Salvador. E eu digo o óbvio. A minha igreja é preta porque essa malha era a estrutura mais barata que a gente conseguiu para o que a gente precisava. E se sujar não aparece muito. Fosse branca, tinha que lavar toda semana, né? Ela é preta por conveniência. Podia ser azul. Podia ser roxa. Podia ser azul, vermelho e branca. Aí ia ser uma benção. Com 2 estrelas aqui, já pensou? Ia ser bênção demais. A cor de menos importante. Isso aqui é só estrutura. A nossa relação não se baseia em estrutura. A nossa relação se baseia em pertencimento, por sabermos que somos corpo de um Deus que permanece vivo. Isso aqui é uma família. Antes de ser uma estrutura, isso é uma família. A estrutura é só um invólucro. E é legal a ideia de ser uma tenda. Porque no dia que isso aqui não, o espaço não nos servir mais, a gente pega a tenda e vai para outro lugar. Que é um invólucro. É a desculpa para nos reunirmos. É a desculpa perfeita para eu olhar no teu olho. Para a semana que vem a gente está aqui e eu dizer: desejei muito comer com você essa ceia. Eu estava com saudade de te encontrar. É a desculpa perfeita para estarmos juntos. Partindo o pão. Se preocupando aí como é que está seu pai que estava doente. Sua mãe melhorou, não foi? Eu vi lá o vídeo. Sarou da Covid, glória a Deus. Eu orei por ela. Eu orei pelo teu filho. É a desculpa perfeita para isso, é só estrutura. Mas o que nos une não é a estrutura. O que nos une é porque nessa veia e na sua veia corre o mesmo sangue, que é o sangue espiritual do Cordeiro Imaculado, que foi morto na cruz pelos nossos pecados. O sangue de Jesus corre na nossa veia. Por isso somos irmãos, pertencentes a uma mesma família. Porque Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, nosso paizinho amado. É isso que nos une.
Eu te amo não é porque você é da minha igreja. Eu te amo porque você é da minha família. Porque você é meu irmão. Irmãos têm que se amar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam assim. Em união, em unidade, em preocupação mútua, em amor. É isso que nos une. É isso que vai fazer com que nós não sejamos uma Laodiceia. Para que isso aqui continue sendo a igreja, a cidade de Deus. E não simplesmente um povo que julga. Um povo que despe as roupas do seu irmão, do seu companheiro, ao mínimo comentário mal entendido no Instagram. Há um povo que desce o sarrafo no primeiro erro teológico de alguém. Há uma igreja que expõe, que mata o soldado que está ferido, que vê o seu irmão no erro, e não corre para cobrir sua nudez, não, corre para tirar uma foto dele e expor. Por quê? Uma igreja que se julga satisfeita, uma igreja que sabe que nada tem falta, não é ela que vai acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para dobrar o seu joelho e buscar a face desse Deus poderoso como uma noiva apaixonada. Não é essa, porque ela não foi perdoada de muito. Uma coisa é Diogo, que teve uma vida pregressa toda, meu Deus do céu, de mamagaia. Uma coisa é esse cara, já deu testemunho aqui, olhasse para minha cara feia, puxava uma faca. Uma coisa é Diogo, aí você tem muito que se arrepender, mas eu nasci na igreja, só não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura. Diogo, eu nunca peguei uma semana de banco na minha vida, nunca fui disciplinado. Eu tenho o quê do que me arrepender, querido? É alguém que pensa assim. Eu entendo, Samuel aí tem que pedir perdão. Esse camarada aí já fez, meu Deus. Os contatinhos no WhatsApp aí que esse camarada agora apagou. Está namorando, mas ser viciantes. Aí ele tem muito que se arrepender. Mas eu, rico sou, de nada tenho falta. É uma igreja que pensa assim. É uma igreja que se julga autossuficiente e por isso não se entrega. Por isso não é intensa nos seus relacionamentos. Eu me lembro, eu já até contei isso uma vez, de um amigo pastor que foi pregar numa igreja lá nos Estados Unidos. E aí o pastor da igreja convidou ele e ele estava sentado na primeira fila. No meio do louvor, veio uma senhora e ficou assim na frente, rodopiando e adorando a Deus. Glória a Deus! E rodava. Um negócio hiper constrangedor. Eu não sei nem porque que eu tentei imitar aqui agora. Já estou constrangido só de imitar. Me desculpe por isso. Não estava previsto. Mas ela fez isso. Daquela forma mais constrangedora que alguém pudesse imaginar. E o pastor, que eu conheço, ficou pensando assim. Que vergonha. Meu Deus do céu. Ele ficou pensando, imagina se eu chamo um amigo para pregar na minha igreja e essa irmã dá um showzinho desse. Ele está pensando assim, ele pensou, pastor que me chamou deve estar super envergonhado. Eu vou fingir que é normal, vou fazer aquela cara, deixa ele me falar comigo, tenho certeza que ele vai pedir desculpa. E ele pensando isso, na hora o pastor encosta nele. Aí fala assim, ei, é lindo, né? Ver alguém liberto de 40 anos de prostituição, aqui aos pés do Senhor, grata pela graça dele que acolheu ela apesar do passado. Aí meu amigo baixou a cabeça e falou assim, eu estava pensando exatamente isso, pastor. Como é lindo isso. Porque às vezes a gente não consegue ser intenso. Que a gente acha que Deus me perdoa pouquinho, assim, pouca coisa que Ele fez por mim. Talvez você também esteja com um diagnóstico errado acerca de si mesmo. Como eu muitas vezes já tive. E como a nossa igreja não pode cair na tentação de ter. E dizer, já temos um louvor bom, já estudamos Bíblia bastante. Daqui para frente, Deus, eu assumo, obrigado, viu? A gente não pode trocar o certo pelo que dá certo. Que Deus nos livre de trocar a palavra poderosa, suma, verdadeira, pelas nossas invenções, pelas nossas modinhas todos os dias. Por aquilo que está dando certo na Coreia, nos Estados Unidos. Tem um avivamento ali, vamos imitar. Quando Deus nos deu uma palavra muito pessoal aqui. Isso é loucura. Isso é Laodiceia. Mas aí ele vem, depois de dar
essa lambada pelo meio das pernas, essa chacoalhada no espírito, ele diz: compre de mim ouro purificado pelo fogo, então você vai ser rico. Compre roupas brancas, para que não se vergonhe. Colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar, porque tu está cega. Tu não está enxergando nada. Cada um desses fatores aqui tinha um significado muito poderoso, mas eu quero avançar um pouquinho. E chegar no verso 19, onde ele diz: eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Para fazer você entender de uma vez por todas, que Laodiceia pode ser até Laodiceia, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua amando até Laodiceia. Ele está dizendo: eu estou falando isso porque eu te amo, apesar de você ser quem você é. Deus ama também. Deus ama a igreja. E talvez isso seja uma palavra para você, que nesse momento se sinta desigrejado, se sinta tão magoado e tão desacreditado dessa instituição. Talvez porque muito ferido, porque muito traído, e não consegue mais acreditar na palavra de líder nenhum. Não tenho como ser hipócrita e dizer: não, foi só aquele. Eu sei como é difícil. Eu também já tive enredado pela tentação de não acreditar em mais ninguém. Mas eu te faço um apelo. Você não precisa crer em mim, mas crede em Deus. Creia no amor dele, que acolhe. E o amor dele nos habilita a amar. O perdão dele nos habilita a perdoar. Assim como o ferido fere, como o magoado magoa, o amado ama e o perdoado perdoa. Como ele te chamou não para ficar no bloco do eu sozinho, como ele te chamou para um evangelho que congrega, o mesmo Deus que te cura das suas feridas passadas, das suas decepções, das suas desilusões, te empodera para curar outras pessoas tão feridas como você foi. Por isso ele disciplina a todos os que amam. Eu fui criado com alguns primos, especialmente dois, Bento e Daniel, eram inseparáveis, assim, a vida toda. Viviam na minha casa. E às vezes a gente brigava e tal, aquele negócio, mas eram irmãos. Eu, Silas, Bento e Daniel, éramos 4 irmãos, assim, inseparáveis. E de vez em quando brigava, e eu lembro que às vezes estava na minha casa e brigava todo mundo, meu pai intervinha na situação, e eu já sabia que o negócio, o bicho ia pegar para o meu lado. Para o quarto, você e Silas. Aí eu, peraí. Todo mundo aprontando aqui, e sobra para mim e para Silas. Bento e Daniel não vão estar de boas para ele? E ele dizia: eles se resolvem com os pais dele. Eles dois vão se resolver com os pais deles. Mas os meus filhos, eu faço questão de disciplinar. Então, se você não está sendo disciplinado por Deus, duvide da sua filiação. Se não tem um Deus puxando tua orelha, se não tem um Deus dizendo não para você muitas vezes, se não tem um Deus fechando portas para você que você não deveria entrar, se não tem um Deus muitas vezes provando você, duvide da sua filiação, porque o nosso Deus faz isso. E ele chega numa situação, que é o que eu vou falar para a gente encerrar. Preste atenção. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Esse texto é belíssimo, ele tem uma construção muito poética, de uma literatura muito rica, mas ele começa com uma frase, uma afirmação: eu estou à porta e bato. Isso inicialmente nos traz um alento no coração. Que bom, ele está à porta batendo. Deus está perto do homem, Deus insiste no homem. Mas eu te convido a um raciocínio muito lógico, muito rápido e muito prático. Quem está batendo numa porta quer fazer o quê? Sim, você respondeu: ouvir da sua casa e entrar. Quem quer entrar em um lugar, está dentro ou está fora? Sim, você já constatou, está fora. Eu te pergunto novamente: isso é bom ou isso é ruim? Esse texto constata que muitas vezes, quando nos julgamos ricos, suficientes, apologéticos, teologicamente ricos, ortodoxos, uma igreja bem estruturada, muitas vezes há um Deus, enquanto o templo está lotado, há um Deus do lado de fora, insistindo: me deixem entrar.
porque eu estou longe desse tipo de adoração que vocês estão fazendo. Uma adoração onde só o homem é satisfeito, onde peles são arrepiadas, mas vidas não são mudadas. Um louvor que faz jorrar água dos olhos, mas não faz jorrar justiça e misericórdia para com a sua cidade. Que não te torna capaz de acolher o excluído, que não te torna capaz de perdoar o ofensor, que não te torna capaz de amar como Jesus amou, mas te faz capaz de chorar, de se arrepiar nos cultos, de se impressionar com as pregações. E aí ele diz: mas se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu vou cear com ele, eu vou jantar com ele. Imagina hoje, Deus abrindo, batendo a porta da sua casa agora. Jesus, está aí, ó. Você gastando a bateria do seu celular para voltar para VTube e sair no paredão. E Jesus te interrompe. E diz: ei, eu vim jantar. Aí você vai dar uma vasculhada na geladeira. O que tem aí? Dá tempo de pedir um iFood? O que tem na sua mesa hoje? Esse é o cenário onde Jesus entra na sua casa e come o que você tem a oferecer. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o homem não tem nada para oferecer a ele. Talvez na sua mesa hoje tenha apenas lágrimas. Tenha um casamento definhando, uma vida desesperançada, uma família despetalada, falta de esperança, mágoa, tristeza, é tudo que você tem se alimentado. Como no Salmo 42, as suas lágrimas te têm servido de alimento até hoje. Talvez a sua mesa hoje, o cardápio que você tem a oferecer a Jesus, eu só tenho isso, só tenho angústia aqui. Se meu coração fosse uma torneira, ia jorrar depressão, ia jorrar angústia, medo. Eu não sei o que vai ser amanhã. Minha vontade é de morrer. Talvez a sua mesa hoje esteja regada a choro, a pranto, a briga, a contenda, a uma vontade enlouquecedora de sumir do mapa. Muitas mesas de muitos cristãos hoje estão com esse tipo de cardápio. E talvez seja a sua situação. Mas mesmo assim, esse Deus, esse Jesus tão meigo, tão amoroso, tão poderoso, que conhece o que tem dentro da sua geladeira, dentro do seu armário, que conhece o que tem dentro do seu coração, sabendo o que você tem a oferecer, sabendo do seu histórico, sabendo dos seus erros, do seu passado, dos seus sentimentos, sabendo daquilo que tem te alimentado dia após dia, ele insiste em dizer: eu cearei contigo, eu vou jantar, eu aceito o que você tem, toca a bola em mim, eu tomo sobre mim o seu fardo. Ele carrega, ele assume, ele diz: não tem problema, eu aceito tudo isso, só deposite, só entregue a ele. E o melhor é o que vem depois, porque o texto diz assim: e eu cearei com ele, mas ele também virá e ceará comigo. E aí o Paulo se inverte, porque não é você recebendo Jesus na casa dele, mas é ele recebendo você. Não é você recebendo Jesus na sua casa, é ele recebendo você na casa dele. E aí, meu amigo, se na sua mesa tem um rodízio de dúvidas, na mesa do Senhor tem um cardápio de respostas, porque ele é certeza. Se na sua mesa tem um emaranhado de morte, na mesa dele tem vida e vida em abundância. Se na sua mesa há fome, na dele há pão. Se na sua mesa há angústia, na dele há conforto. Se na sua mesa há medo, na dele há esperança. E ele te convida a não ficar apenas preso na sua casa, com uma experiência individualizada, marcada, personalizada. Não! Mas ele te convida também a viver uma experiência mais profunda, mas agora na casa dele, onde ele tem pão para te oferecer, onde ele tem comida para te oferecer, onde ele tem um cardápio que atende às suas necessidades. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. E o texto encerra dizendo: aquele que vencer
sentará comigo em meu trono. A primeira constatação é: há vencedores em Laodiceia. Glórias a Deus por isso. Apesar desse momento, apesar de um mundo estar absolutamente desestruturado, politicamente polarizado, afogado em ódio, afogado em rancor, afogado em preconceitos que se entranham na sociedade de modo estrutural, afogado em total falta de sensibilidade, que normalmente chama a dor que não dói em você, que só dói na outra pessoa e você não faz ideia do que é sentir, que pauta isso como mimimi. Apesar de estarmos nesse tipo de sociedade, apesar de estarmos com uma igreja que se aliancia com poderes de forma absolutamente inescrupulosa, a fim de receber cada vez mais benefícios para si mesmo, isso na esquerda, isso na direita, isso no centro, em cima, embaixo, puxa e vai. Apesar disso, apesar desse retrato tosco, fétido, há vencedores em Laodiceia. Há um Deus com profunda misericórdia, dizendo: ei, eu estou falando isso porque te amo, a minha mão permanece estendida para resgatar vocês dessa situação. A minha mão, o meu poder ainda quer se aperfeiçoar no meio da fraqueza de vocês. Por isso se reconheçam fracos, se reconheçam dependentes da minha misericórdia e do meu poder. Ao que vencer, darei a oportunidade de se sentar no meu trono. E aí vem a brincadeira dos versículos. Primeiro, o cenário está num jantar, numa mesa, num banquete. Um diz: ei, passa o pão, passa o sal. Num lugar cooperativo, e mesa é um lugar lindo, porque na mesa todo mundo fica do mesmo tamanho. Na mesa as pernas se escondem. A sua caminhada, o de 30 anos de igreja, fica do mesmo tamanho do que chegou agora, que é mesa. Na mesa o coração fica evidente, o coração fica aparente. Na mesa você é obrigado a olhar para as pessoas, é olho no olho. A mesa é esse ambiente de troca, de unidade, de equiparação, de família. E aí, do nada, ele sai da mesa e vai para o trono. Ao que venceu, darei o direito de sentar no trono. O que ele está dizendo é: presta atenção nisso, isso é muito profundo. Isso é profundo para a gente entender qual é a vocação da nossa igreja hoje. É que só vai sentar no trono quem primeiro sentar na mesa. Queria chamar já o Ministério de Louvor. Não tem muito mais para falar, não. Deus fala de um reino, Jesus fala o tempo todo de um reino futuro. Um reino que já é, mas ainda não. Um reinado que já está chegando. Porque ele sabe que no reino futuro não haverá mais lágrimas. É por isso que ele vai antecipando o que vai ser o reino futuro, agora no presente. Chega para uma viúva e diz: não chore. Porque ele sabe que no futuro toda lágrima será enxugada. Ele sabe que no futuro já não haverá mais morte. Por isso que todas as vezes que a morte bateu de frente com Jesus, ela foi vencida. Ele sabe que no reino futuro nós o conheceremos assim como somos conhecidos. É por isso que ele se fez a imagem visível do Deus invisível, para dar uma amostra do que será no futuro. E esse reino haverá um trono. E ele diz: muitos vão se sentar comigo nesse trono. Mas para sentar no trono, no futuro, tem que sentar na mesa no presente. Isso é muito profundo. Porque a nossa concepção de igreja é essa. É a concepção de mesa. De uma casa espiritual, onde as pessoas se sentam e têm lugar. Jesus não veio só para dar pão. Jesus distribuiu pão 2 vezes. E quando ele viu que o negócio estava só pão, e as pessoas comiam pão, iam embora, e não havia relação. E as pessoas vinham querendo: cadê meu pão? E não perguntavam: aí, como é que está você? Você melhorou, Geórgia? Estava ruinzinha? E você, Mari? Tempo que eu não lhe vejo. Quando era só pelo pão. Aí Jesus parou: a brincadeira acabou.
Porque eu não vim dar pão, eu vim da mesa. Eu vim botar vocês juntos, senta aí, janta, rapaz, conversa, pergunta, se preocupa. Isso é que é evangelho. Evangelho não é só da cesta básica, é da dignidade também. Evangelho não é perguntar, está precisando de dinheiro? Não é só isso também. Mas ele está precisando de um abraço. Chorou hoje, lamentou. Como é que está? E as namoradas? É isso, é se preocupar. É o irmão que está aí atrás também. É se preocupar. Evangelho é isso. E que Deus nos abençoe. Que toda essa estrutura, que graças a Deus Ele nos deu, não retire de nós o sentimento de mesa, o sentimento de pertencimento, de família. Porque isso sim é evangelho. E o resto é fábula. Que Deus nos abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meu querido,
aqui nessa igreja, nós cremos, por exemplo, nos dons espirituais que Cristo dá à sua igreja, que o Espírito Santo revela à sua igreja todos os dias. A Bíblia fala, ele termina dizendo esse texto de Laodiceia: quem tem ouvidos, escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria orar ao Senhor e clamar para que todos que nos assistem agora sejam visitados pelo Espírito Santo com o dom da palavra de conhecimento, o dom de ciência, com alguma revelação, e que Deus dê uma revelação ao seu coração agora, de alguém que precisa de ouvir de uma palavra que só você tem. Talvez de alguém que esteja sofrendo de depressão e ninguém da igreja saiba. Eu queria pedir agora ao Senhor e orar fervorosamente. Eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Que o Senhor dê revelações, dê dons de ciência, dê palavras de conhecimento a todos os irmãos da igreja. Agora, trazendo ao seu coração a necessidade de alguém para quem você vai ligar, vai mandar um WhatsApp, vai mandar uma mensagem ainda hoje. Lembrando, ei, somos igreja. Não sofra sozinho, não chore sozinho. Que Deus traga agora ao seu coração a necessidade de alguém, por meio da revelação do Espírito Santo, porque Ele continua falando, Ele nunca deixou de falar à sua igreja, e nós cremos nos dons espirituais, e que eles são para nós hoje. Que o Senhor nos dê revelações agora, nos dê visões espirituais, que o Senhor te abençoe em sonhos nessa noite, trazendo ao seu coração, à sua memória e à sua responsabilidade, pessoas a quem você vai pastorear nessa semana, pessoas de quem você vai cuidar, pessoas com quem você vai se preocupar, irmãos seus, pessoas que são preciosas para Deus e que Ele nos mostra que são também preciosos para nós. Nós não podemos perder a identidade de uma igreja que cresce como família, de uma igreja que vai dando passos rumo a uma estruturação, rumo a uma nova estrutura, rumo a uma expansão, mas que não pode abrir mão, não pode prescindir, não pode negociar a identidade de família que nos foi legada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ali foi onde o Filho biológico de Deus foi rejeitado, quando clamava: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não ampara, o Pai não ampara o seu Filho biológico na cruz, para que nós, filhos enxertados, pudéssemos ser adotados naquele momento e formássemos a família espiritual de Deus, onde o unigênito passa a ser primogênito, para que eu e você, que não tínhamos direito, gozássemos do privilégio que diz a palavra, quando diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, receberam também o privilégio, a prerrogativa, a autoridade, o poder de serem chamados filhos de Deus, família espiritual dele. Nós somos uma família, e família faz isso. Que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e revelação, para fortalecer os laços que nos unem, que são muito mais poderosos do que as redes sociais, do que as estruturas materiais, do que os laços organizacionais, do que o senso dessa igreja. O que nos une é o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Deus que me adotou, também te adotou, te chama de meu filho, e diz que tem prazer nessa igreja. Que o espírito de Laodiceia seja partido, quebrado e despedaçado em nome de Jesus. Que possamos viver a essência para a qual fomos chamados. Oh Deus, que vontade de abraçar os meus irmãos. Que o Senhor nos batize novamente, imersos em amor. Que possamos cumprir a nossa dívida, como Paulo, o mesmo que afirma que toda cédula que era contrária a nós foi rasgada e vilipendiada na cruz. É o mesmo Paulo que afirma que ainda nos resta uma dívida, e a dívida é o amor. A ninguém devais alguma coisa qualquer, a não ser o amor. Que possamos nos encher do Espírito para pagar esse amor, assim como Jesus faz, dizendo que tendo escolhido amar os discípulos, os amou até o fim. Que possamos amar até o fim, porque é isso que nos faz igreja, é isso que nos conserva em essência, é isso que nos garante longa caminhada,
sem negociar princípios, sem negociar relações em troca de estruturas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Visita poderosamente cada lar, cada casa, cada coração, com o poder do Espírito Santo. Concede dons aos homens, capacita-nos, dá-nos o teu amor, para que possamos amar. Essa é a oração que nós fazemos do fundo da nossa alma, com o nosso espírito, mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.